Olá, pessoal! Hoje nós veremos substância simples, substância composta, substância pura e mistura. Vamos lá? Primeiro, o que você imagina por uma substância simples? O que você imagina como uma substância composta? Bom, simples é aquela substância formada por apenas um tipo de elemento, né? E sob a forma de íons iguais. Então, exemplo, H2 só tem H, N2 só tem N, O2 só tem O. Então, só tem um elemento, ok? Cuidado, N maiúsculo e A minúsculo é apenas uma substância, um elemento, aliás, ok? Vamos para a substância simples, a representação. Olha lá, o gás nobre, eu tenho a representação só de bolinha. E as bolinhas são todas iguais, certo? Então, quando as bolinhas juntas são iguais, nós dizemos que é uma substância simples. Então, olha lá, essa molécula tem duas bolinhas idênticas, substância simples. Esta molécula tem três bolinhas iguais, substância simples. Aqui, ó, gás hidrogênio tem duas bolinhas iguais, substância simples. Então, quando as bolinhas de uma molécula for igual, a substância é simples. Vamos para é uma substância composta. É aquela que possui dois ou mais elementos na sua composição. H2O, NaCl, HCN, né? Se você vê, por exemplo, H2O tem o H e tem o O, que é hidrogênio e oxigênio. NaCl tem o Na e tem o Cl, são dois elementos. Cuidado, letra maiúscula, minúscula é uma coisa só. HCN tem três elementos: o H, o C e o N. Presta atenção, porque são três letras maiúsculas. Então, são três elementos. Como que representa a composta? Com bolinhas diferentes, de cores diferentes, né? Então, nesta molécula que eu tenho aqui, eu tenho três elementos diferentes. Eu tenho H, tenho C e tenho N, tá? HCN. Tenho três coisas diferentes. Olha aqui, eu tenho cores diferentes. Eu tenho o H, que é esse pequeno, e o O, que é o maior. Então, eu tenho dois elementos diferentes. Isso é uma substância composta. Então, voltando. Substância simples, a molécula tem bolinhas iguais. Substância composta, a molécula tem bolinhas diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes. Ok? Vamos lá. O que é uma substância pura e o que é uma mistura? A diferença entre eles está no comportamento quando a gente aquece sobre uma pressão constante. Então vamos lá. Substância pura. Quando você aquece uma substância pura, né? E ela começa a se transformar em outra, né? Não em outra substância, e sim no seu estado físico, ele começa a se transformar, a temperatura se mantém constante, do início até o fim da transformação. Então, se eu pegar uma água e colocar no freezer, quando eu tirar e ela começar a se transformar, essa água se transformar em líquida, a temperatura vai se manter constante, a mesma, não vai mudar. Tanto na fusão, que é a transformação do sólido para o líquido, como para o líquido para o gasoso. A mesma coisa acontece com os dois, certo? A temperatura não muda. Como fica no gráfico? Olha só, um gráfico de temperatura e tempo. Eu tenho aqui, ó, temperatura e tempo. A minha temperatura, tenho lá a substância no estado sólido.
Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter aumento da temperatura. Ele está no sólido, sólido, o tempo está passando, sólido, sólido, e a temperatura está subindo. Quando começa a se transformar em líquido, a temperatura permanece a mesma. Olha lá, ela fica constante, não muda. Essa temperatura é a chamada temperatura de fusão, que é a transformação do sólido no líquido. Bom, acabou, só virou líquido. Então agora ele vai começar a temperatura começar a subir novamente. Olha lá, temperatura subindo, subindo, subindo. Quando começa a se transformar em vapor, a temperatura ela para de subir, ela permanece a mesma. O líquido e o vapor estão na temperatura de ebulição. Olha lá, a temperatura de ebulição, ela permanece a mesma. Depois que só tem vapor, a temperatura continua a subir. Ok? Então, qual a principal coisa que a gente tem que saber? Apareceu um gráfico com dois patamares, né? Constantes, é uma substância pura. Eu tenho, o que significa? Que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são constantes, não mudam. Vamos lá, na água. Então, quando a temperatura da água chega no 0 graus Celsius, quando a temperatura da água chega no 0 graus Celsius, eu vou ter gelo e água. Quando chega na temperatura de 100 graus Celsius, eu tenho água mais vapor. Ok? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a substância a 10 graus Celsius. Então, essa linha aqui corresponde à temperatura. Subiu, subiu 11, 12, 13, 14, 15. Chegou no 20. Começou a se transformar. Como que eu sei que começou a se transformar? Porque a temperatura começou a ser constante. Essa temperatura de 20 graus Celsius é a temperatura de fusão. A temperatura onde eu tenho este patamar, o primeiro patamar, é a temperatura de fusão. E olha só, começou a se transformar no 10 minutos e terminou em 20 minutos. Qual o tempo que ele leva para ter essa fusão? 10 minutos, né? De 10 a 20, 20 menos 10 dá 10, ok? Bom, vamos subir. Agora eu só tenho líquido. Começou a subir de novo, a temperatura 30, 35, chegou no 40. Começou a se transformar em vapor novamente. Então, o patamar ficou o mesmo, ou seja, a temperatura de ebulição é 40 graus Celsius. Eu aqui neste gráfico, eu sei que o tempo que começa a ebulição é 40 minutos, depois que eu comecei a fazer minha experiência. Só não tenho o final. Aqui eu não tenho quanto tempo ele leva, não consigo saber quanto tempo ele leva. Não é fornecido no gráfico quanto tempo leva a minha ebulição. Vamos continuar. E mistura. Se a substância pura, a temperatura é constante de ebulição, né? Do início ao fim, na mudança de estado físico de sólido para líquido, de líquido para gasoso, na mistura isso não acontece. Os patamares já não existem, o degrau já não existe. Olha lá, ele vai continuar subindo a temperatura. Mas eu consigo saber o início e o fim da minha fusão. Olha lá, início e fim da minha fusão. Início da minha ebulição no tempo 3 e fim da minha ebulição no tempo 4. Ok? Bom, nós temos a mistura, chamada de mistura eutética. O que é isso? Quando o meu patamar do sólido e líquido é constante, mas da ebulição não é. E a mistura azeotrópica, quando a fusão não é constante, olha lá, a fusão não é constante, mas a ebulição é constante. Então, voltando, mistura eutética.
O meu ponto de fusão é constante, o de ebulição não. Mistura azeotrópica, meu ponto de fusão não é constante e o de ebulição é. Não muda, né? Esse constante. Bom, vamos fazer um exemplo aqui um, com a água. Na água, a temperatura de fusão, TF, significa temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que ele está se transformando de sólido para líquido, certo? A temperatura de fusão da água é 0. E a temperatura de ebulição da água é 100. Então, o que isso significa? Que abaixo de 0, a substância está no estado sólido. Entre os dois, essas duas temperaturas, ela está no estado líquido. E acima de 100, ela está no estado gasoso. Bom, é bom entender que quando ele está no 0, eu tenho sólido e líquido. Está acontecendo a fusão. Quando eu tenho 100, eu tenho líquido mais gasoso. Ou seja, ele está se transformando, está evaporando ou entrando em ebulição, certo? Vamos lá. Temperaturas de fusão, aqui eu tenho algumas temperaturas de fusão e de ebulição. O do ferro, ele vai se transformar em líquido quando eu estiver a 1535. 1535 graus Celsius. E ele vai se transformar em vapor a 2.800 graus Celsius. Então, abaixo do 1535, eu tenho sólido. Entre 1535 e 2.800, eu tenho líquido. E acima do 2.800, eu tenho gasoso. Isso para o ferro. Para o cobre, eu tenho outro valor. Para o enxofre, eu tenho outro valor. Cada substância tem o seu ponto de fusão e de ebulição. Vamos lá, questão 1. De acordo com a tabela anterior, qual o estado físico do ferro a 50 graus Celsius e 2.000 graus Celsius? Como que eu vou fazer? Vamos olhar na tabela. A 50 graus Celsius, 50 não é menor do que 1535? Se é menor, eu estou no estado sólido. Sempre valores abaixo da temperatura de fusão é estado sólido, ok? Já 2000 está no ferro, está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, o que acontece? Ele está no estado líquido, certo? Então, a 2.000 graus Celsius, 2.000 está entre 1535 e 2.800. Então, ele está no estado líquido. Lembrando, abaixo da temperatura de fusão, menor do que a temperatura de fusão, menor do que o valor que está aqui, é sólido. Entre este valor e este valor é líquido. Acima deste valor é gasoso. Vamos para a próxima. Questão 2. Qual o estado físico do enxofre a 50 graus Celsius e 2.000 graus Celsius? Vamos lá. O enxofre, o 50 não está abaixo de 119, não é menos que 119? Então, ele está no estado sólido. Agora, 2.000 não está acima de 445? Então, acima de 2.000, aqui a 2.000 graus Celsius, ele está no estado gasoso. Bom, aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que não tenha surgido tantas dúvidas e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais.